É até difícil falar qualquer coisa, gravar um vídeo depois dessa partida entre Newell's Old Boys e Santos, porque se no sábado contra o América o Santos teve um resultado melhor que o desempenho, hoje foi justamente o contrário, né? Contra o Newell's em Rosário, em um estádio Marcelo Bielsa totalmente lotado, um caldeirão. O Santos jogou bem, o Santos teve um desempenho bom, mas ainda assim saiu derrotado por 1-0 e se complicou demais na Copa Sul-Americana, tá? Eu vou fazer análise dessa partida na continuação do vídeo, mas antes eu queria pedir para que você possa se inscrever no canal, deixar o like e sempre estar fortalecendo o projeto, tá? É, nossa, eu não sei nem por onde começar, de verdade. O Santos foi à Argentina, em que um empate seria um excelente resultado, mas pelo que foi se desenhando a partida, a postura do Santos, as chances criadas, dava para ter vencido, podia ter vencido. E em determinado momento do jogo, parecia que iria vencer. Teve várias oportunidades, chances muito claras de marcar, não soube aproveitar. No final ali vacilou muito, tomou um gol no finalzinho ali, perto dos 40 minutos já. Não teve muita força para reagir, não teve tempo para reagir, talvez. Um vacilo gigantesco. Primeiro do João Paulo, que não consegue cortar um cruzamento. Aí na sequência o Dodi também não sobe direito. Depois o Bauerman e o Messias batem cabeça. A bola sobra no pé do jogador do Newell's, que só tem o trabalho de tirar do João Paulo e fazer o gol. O Santos adotou uma postura muito reativa e bastante defensiva, como é característica do Dair. Mas ao contrário de outros jogos em que eu vinha cobrando que o Santos tivesse mecanismos para não ser apenas reativo, conseguisse uma válvula de escape, tivesse maneiras de atacar, dessa vez o Santos conseguiu, justamente contra um adversário que tem como característica ser ofensivo, um adversário que tem como característica a posse de bola, a construção de jogadas. E o Santos não sentiu o peso de jogar fora de casa, não sentiu o peso da torcida do Newell's Old Boys. Né? No primeiro tempo, foi muito bem na defesa, foi sólido. Lucas Pires fez uma partidaça, foi muito bem. Messias e Bauerman no primeiro tempo estavam muito bem. O Santos ainda conseguiu duas escapadas, uma com o Mendonça, numa saída de bola errada, depois numa cobrança de falta novamente o Mendonça, e também no outro chute do Daniel Ruiz, quase marcar, e teve as melhores chances da primeira etapa. Veio o segundo tempo e a postura não mudou, pelo contrário, o Santos voltou a ter chances. O David Washington fez uma jogadaça, quase marcou com um toquezinho por cima do goleiro. David Washington que entrou de última hora ali, porque o Marcos Leonardo teve febre, dores pelo corpo, não conseguiu jogar. Então o David entrou e mais uma vez demonstrou muita personalidade, né? Eu vou falar assim, o David ele ficou muito isolado lá na frente porque o esquema do Odair não favorece tanto o centroavante. É assim com o Marcos Leonardo, foi assim com o David hoje, vai ser assim com o Mezenga quando ele entrar. Mas o David, ele teve uma movimentação muito interessante, ele soube se movimentar bem, ele tentou jogadas, ele teve essa oportunidade clara em que ele dá um toquinho por cima, assim, muito bonito contra o goleiro, mas infelizmente não consegue marcar o gol, chuta para fora. Depois o time começou a cansar um pouco, o Odair dá uma mexida, coloca o Lucas Braga, né? E o Lucas Braga protagoniza um lance inacreditável. Ele perde com o goleiro caído após uma cobrança de escanteio na pequena área, ele consegue chutar por cima do gol. É inacreditável que o Lucas Braga perdeu aquele gol. E fez falta. A gente viu que infelizmente fez falta, porque, como eu já disse anteriormente, depois o Santos tem um vacilo gigantesco no sistema defensivo, não consegue afastar a bola e acaba levando o gol já nos minutos finais. Nos minutos finais o time demonstrou muita irritação com a arbitragem, reclamou muito do gol de um suposto. Eu não entendi se ficou reclamando um toque de mão do jogador do Nils, se reclamou uma falta do jogador do Nils. Eu particularmente não vi nada no lance, além do vacilo da defesa santista. É, mas enfim, demonstrou muita irritação no final do jogo também ali. O Dodi se estranhou com o jogador do Nibus. O Lucas Lima já tinha dado uma pegada mais feia, já tinha tomado cartão amarelo também antes, inclusive, que o gol. O time se descontrolou ali no final, mostrou que perdeu a cabeça, porque sentiu que o resultado poderia ter sido diferente, mas não conseguiu trazer um resultado diferente. Pelo contrário, se complicou totalmente na Copa Sul-Americana e pode vir,
pode vir a ter uma partida dramática contra o Audax fora de casa, o Audax italiano do Chile. Boas notícias do Santos hoje. Eu acho que o David foi muito bem, dentro ali da proposta, da sua realidade. O Mendonça fez outra partida legal e o Lucas Pires também foi muito bem. E o sistema defensivo tava impecável, cara. Tava impecável, tava indo, tava ganhando todas, não tava tomando sustos. O João Paulo foi fazer uma grande defesa um pouco antes, inclusive, de levar o gol, um chute do Portijo que ele defende. Mas agora tem que juntar os cacos. O emocional do time com certeza vai sofrer um abalo, porque é um resultado difícil de digerir. Era o adversário mais forte do grupo e o Santos poderia ter saído com a vitória e, pelo contrário, saiu com a derrota. Qual que é a situação de momento nesse grupo da Libertadores? Da Libertadores não, perdão, da Copa Sul-Americana. O Newell's Old Boys disparou com 9 pontos, o Santos tem 4, o Audax Italiano tem 1 e o Blooming não tem nada. Na quinta-feira, Audax Italiano e Blooming se enfrentam. Se o Blooming vencer, aliás, se o Audax Italiano vencer, o Audax Italiano também chega a 4. E o Santos ainda precisa encarar o Audax Italiano no Chile, porque não conseguiu fazer o dever de casa de vencer o fraco time do Audax Italiano na Vila Belmiro. Então, pode vir a se tornar uma situação dramática para o Santos nas próximas rodadas, no retorno da fase de grupos. Então, a gente tem que torcer ou por uma vitória de repente do Blooming, ou o melhor do cenário seria um empate entre Audax e Blooming. Porque daí o Audax fica com 2 pontos, o Blooming com 1, ninguém encosta tanto no Santos e o Santos continua dependendo só de si para pelo menos pegar a segunda colocação. Eu te lembro que na Copa Sul-Americana, o primeiro colocado garante classificação direta às oitavas de final, enquanto o segundo colocado ele passa de fase, ele não fica retido nas fases de grupos, mas ele vai ter um playoff pela frente. É um playoff contra os terceiros colocados de seus grupos na Libertadores. E está se desenhando um cenário que talvez não seja tão legal, porque você pode ter o Corinthians, de repente, ou então até o Argentino Júnior, que quem vai vir desse grupo do Corinthians a gente não sabe. Pode ter, sei lá, um Racing. Assim, o cenário ideal era não enfrentar esse playoff, mas com essa derrota eu acho inevitável que o Santos, avançando de fase na Copa Sul-Americana, vai ter que passar por esse playoff, porque não vai conseguir ser primeiro colocado, porque mesmo que vença o Newell's na Vila Belmiro, ele ainda vai ficar 2 pontos atrás, dependendo de um tropeço do Newell's contra o Dax ou Blooming, e eu particularmente acho muito difícil que aconteça esse tropeço. O Santos do Odair, que hoje eu posso dizer que eu vi uma evolução no Santos do Odair, porque o Santos estava se defendendo muito bem e ao mesmo tempo estava encontrando mecanismos e estava encontrando válvulas de escape para atacar. Talvez essa proposta do Odair não seja a melhor das propostas para um campeonato a longo prazo, como um campeonato de ponto corrido, o Brasileirão. Só que em Copas pode ser que de repente ele consiga beliscar alguma coisa, né? A gente vai ter a Copa do Brasil em que o Santos vai enfrentar o Bahia, o sorteio também foi nessa terça-feira. E de repente com essa proposta mais reativa, essa proposta de apostar em contra-ataque, tentar dar uma agulhada ali, outro lance ali, aqui, pode ser que o Santos dê trabalho nas Copas. Eu particularmente não gosto desse modelo para um campeonato a longo prazo de pontos corridos, porque você sofre bastante. Acontece isso de um erro pode ser fatal para o time. É um time que vinha tendo dificuldades de criar, agora que contra o Newell's ele consegue criar, é uma equipe que consegue criar, consegue ter oportunidades, que de cabeça eu lembro que eu também citei durante o vídeo, 5 ou 6 chances, mas não consegue converter em gol, tá? Então, assim, talvez esse modelo reativo do Odair funcione nas Copas, possa dar alguma liga. Ponto corrido, eu acho que é algo bem arriscado de você tentar. Mas, enfim, uma derrota muito amarga para o Newell's Old Boys. Podia ter vencido, podia. Se saísse com empate, seria um bom resultado, a vitória seria excelente. Infelizmente, o Santos perdeu. Talvez aquela velha máxima de jogamos como nunca e perdemos como sempre, hoje vale entrar em campo pelo Santos. É juntar os cacos, a gente sabe que o psicológico do Santos é um pouco complicado, principalmente por conta
as últimas temporadas têm sido bem ruins, desde o vice-campeonato da Libertadores em janeiro de 21, o Santos tem sofrido muito, tem feito partidas complicadas, mas agora juntaram os cacos de olho no Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro no sábado, às 4 horas da tarde, em Minas Gerais, precisa de um bom resultado lá, e na Copa Sul-Americana é virar a chavinha, torcer por um empate entre Blooming e Audax Italiano e fazer sua parte, ganhar os 3 jogos que estão faltando para pelo menos beliscar a segunda colocação e enfrentar alguém vindo da Libertadores, tá? Difícil gravar esse vídeo, eu confesso que eu esperava pelo menos gravar falando do empate e não de uma derrota para o Newell's. Mas enfim, futebol e é isso que faz a gente gostar tanto desse esporte. Ele é imprevisível, em alguns momentos ele é imprevisível para bem, em alguns momentos ele é imprevisível para mal, tá? Eu sou Luiz Felipe Longo, forte abraço, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e deixa seu comentário e deixa seu like aí. Valeu, grande abraço.